Olá a todos. Nesse vídeo aqui vou fazer um comentário sobre um trecho da obra Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que eu li agora há pouco, faz algumas horas, e fiquei muito tocado com o que eu vi ali no conteúdo. E como há muito na obra do Dostoiévski, há muita lição de vida ali, sobre o conhecimento da psicologia humana, do comportamento e principalmente dos dramas existenciais, inspirados muito na fé religiosa, a fé cristã do próprio autor, cristão ortodoxo, mas cristão, quer dizer, ele há muito de proveito para muita gente aqui, que não seja ortodoxo, católico, protestante, ou mesmo de outros credos, ou mesmo ateu, certo? É o último capítulo do volume 1, dos Irmãos Karamazov, o livro, esse capítulo chamado O Monge Russo, e nesse trecho aqui ele conta a história do monge Zosima, o Starets Zosima. Starets é um monge de uma categoria especial, segundo Dostoiévski, aqui no mundo ortodoxo, especificamente da Rússia, né? Onde o monge ele adquire um poder muito grande sobre a vida das pessoas que vêm consultar com ele, também dos subordinados na vida monástica, dirigindo, dando conselhos e guiando as decisões das pessoas, não só dos religiosos, mas também de leigos que o procuram. E no leito de morte, o monge Zosima, ele fala, Zosima, eu chamo de Zosima, ele conta a sua vida, e o Alyosha, que é o personagem principal dos irmãos Karamazov, um dos 3 irmãos Karamazov, ele relata no manuscrito o diálogo do Zosima. Ele conta como é que ele chegou nessa vida dele como religioso. E aqui eu quero partir de um ponto em que ele conta sobre um duelo que o Zosima pratica ainda na adolescência. Ele conta que ele era apaixonado por uma mulher, dava em cima dela, tentava encantar ela, mas ele descobre que ela é já noiva de um homem, acho que de um oficial. Tem muitas pessoas assim, da aristocracia russa, oficiais, pessoas do Estado, que nessa época tinha realmente um status alto. Os oficiais do Estado russo, eles eram assim, como que aristocratas, uma continuação da aristocracia russa da época do Império, da época do czarismo. E ele ficou com raiva do noivo, em função desse amor não correspondido pela mulher, zomba dele e o desafia para um duelo, que na época era comum as desonras serem resolvidas no duelo com armas de fogo. E na hora do duelo, ele deixa que o adversário dele dê um tiro nele, mas ele erra, acerta o rosto muito de raspão, e na hora do Zosima atirar, ele joga a arma fora e pede desculpas para ele, né? Porque ele tinha no dia anterior se dado conta do ódio que ele sentia de tudo. Ele havia chego em casa depois de acertar o duelo com esse homem, ele agrediu o criado dele, um servo. Na época havia um servo, isso aí no século XIX, 1826, e ele se arrependeu muito de ter agredido o servo, algo que incomodava ele, e pediu perdão ao servo, ao criado dele, chorou muito, curvou até o chão, botou a cabeça no chão, e viu que ele podia se libertar pedindo perdão. E faz o mesmo com esse homem no duelo, durante o duelo, que seria uma desonra monstruosa. Mas a sinceridade com que ele pede perdão e a atitude dele durante o duelo e depois de se arriscar a morrer com um tiro na cabeça ou no peito, convenceu o adversário dele de que ele estava sendo verdadeiro, e o cara acabou aceitando o perdão dele. E a cidade, depois quando tomou conhecimento do fato, primeiro debochar, mas depois riam dele de uma forma um tanto amigável, digamos, e ele tomava isso como não ofensivo e se sentiu muito, muito bem depois de se libertar desse fardo, né, de ser um homem mundano. Ele era um homem muito mundano. Engraçado que aqui aparece lembrar um pouco de Santo Agostinho, que passou assim: por onde andei, eu não lembro da frase, mas por onde andei te procurava e não te encontrava, agora te vi, ó beleza rara que eu não encontrava. Enfim, passagem das Confissões de Santo Agostinho, lembra muito isso. E aí, um pouco em seguida desse episódio, ele começando com as pessoas num encontro, esses encontros de festa, encontro da sociedade, um homem vem abordar ele durante essa festa e marca com ele um encontro na casa dele, ou aparece na casa dele para conversar com ele. E este homem, que é um homem desconhecido, começa a falar coisas da vida, coisas existenciais, esses diálogos típicos do Dostoiévski sobre a
não a existência de Deus, mas nesse caso a vida humana, a condição da vida humana e como os homens são bons de coração, ou deveriam ser, até tem uma frase que esse homem fala aqui, o paraíso, diz, a isso Zosima recordando, né? O paraíso está oculto em cada um de nós. Né? Agora mesmo está oculto aqui dentro de mim, e se amanhã eu quiser, ele começará efetivamente para mim e já pelo resto de minha vida. Havia muito no Dostoiévski essa realmente um ato de fé, uma crença profunda, de que isso é típico do cristianismo ortodoxo, de se alcançar a Deus pela fé. O Deus não é explicável. A tradição ocidental latina, né, da Igreja Católica, Roma para os ortodoxos, é de que nós podemos chegar a Deus pela razão. Não Deus como uma conclusão, na verdade. A gente não pode ter uma comunhão com Deus pela razão, mas a teologia católica, e vem de Agostinho e Tomás de Aquino, afirma que sim, nós podemos conhecer a Deus pelo pensamento, concluir que Deus existe, segundo a realidade criada. Mas para o ortodoxo isso é uma coisa fora de questão. A razão é muito limitada, e de fato e só pode alcançar a Deus, chegar nele, ao conhecimento dele, pelo um ato de fé, por um êxtase místico, típico do monasticismo oriental, né? Uma aliança bizantina bastante antiga. Isso vem dessa divisão Ocidente-Oriente, o Ocidente mais racional, filosófico, o Oriente mais místico, contemplativo, enfim. Herança bizantina da Rússia. E este homem, ao longo da conversa, vai revelando para o Zosima, esse jovem já arrependido e feliz da vida com... Inclusive, ele pede baixa para os cadetes, para a guarda, pessoal das Forças Armadas, que ele fazia parte, para estar na vida religiosa. E este homem que visitava ele, contando esses dilemas da vida, de repente revela a ele um crime. E ele diz o seguinte, que ele havia matado uma mulher 14 anos atrás, dessa história aqui. Isso aqui passa em 1826, portanto matou a mulher em 1812, coincidentemente ou não, a época que Napoleão invadiu a Rússia, que é um tema também que Dostoiévski resgata em outros livros dele, período histórico que volta e ele toca no assunto, mas enfim, e ele fala o seguinte, né, se martirizando, dizendo o seguinte, aqui eu estou usando a edição da editora 34, né, um trecho em que ele fala com amargura que ele cometeu um crime, né, ele diz o seguinte aqui, ainda no primeiro mês de casamento, porque depois desse crime, esse crime aconteceu porque ele tinha uma mulher que ele era apaixonado também, um crime passional, e ele descobriu que essa mulher, na verdade, já estava comprometida com outro homem, e ele se vinga dela, entrando na casa dela, tomada de fúria, crava ela no coração uma faca e rouba os objetos dela para incriminar um dos criados, um dos servos da família. Um servo, inclusive, ele é preso e ele morre. Depois de ser preso, ele vai para o hospital e morre ali, e o caso se dá por encerrado. Depois esse homem aí, ele casa, tem uma família, e aí não deixa ele falar aqui o seguinte para o Zosima, num desses diálogos. Ainda no primeiro mês de seu casamento, isso Zosima relembrando, né? Bom, o homem ele fala o seguinte, pois bem, minha mulher me ama, mas e se ela viesse a saber do crime dele? Quando ela engravidou do primeiro filho e ele comunicou o fato, este homem, isso aqui é o Zosima narrando, ele ficou subitamente perturbado, estou dando a vida e eu mesmo tirei uma vida. Isso é impressionante. O homem que matou alguém é o homem também capaz de dar a vida. Bom, a vida vem de Deus, na verdade, o homem é um instrumento, é a via pela qual a vida vem. Mas essa vida é confiada a nós. Quer dizer, nós damos a vida na medida em que nos é confiada uma vida. Quer dizer, Deus confia a vida a um assassino. Até estupradores, inclusive. Eu não quero tirar conclusões do que isso quer dizer. Não cabe a mim falar. Eu não teria coragem de falar isso para uma mulher que foi engravidou por um estuprador. Mas isso acontece. Certo? E isso é muito chocante, porque a bênção divina contrasta com a maldade humana, e ainda assim é uma bênção, a gente recebe isso de Deus, mesmo sendo maus. Né?
E aí continua o Zosima no relato. Vieram os filhos, e aí o homem relata para o Zosima, né? Como me atreveria a amar, a ensiná-los e a educá-los? Como vou lhes falar de virtude? Eu derramei sangue. Meus filhos estão crescendo belos. Tenho vontade de acariciá-los, mas não posso olhar para os seus rostos inocentes e serenos. Sou indigno disto. E mais tarde, ele diz o seguinte: sei que o paraíso vai começar para mim, se ele relatar para ele o crime dele perante o público e se libertar desse peso que ele carregou ao longo de 14 anos, o peso da falta de perdão de si mesmo. Ele não se perdoa, ele se odeia, carrega um rancor e um ódio de si mesmo. E aí tu vê como assim, a gente vê a capacidade que a falta de perdão, o rancor e o ódio tem de fazer mal às pessoas, não só no sentido de incomodar a cabeça, mas de somatizar. Tem pessoas que morrem por causa disso. Então, a pessoa tem um câncer no cérebro, tem um infarto e bate as botas. Voltando aqui o relato do sujeito. Sei que o paraíso vai começar para mim, se ele falar do crime dele, vai começar assim que eu tornar público. Passei 14 anos no inferno. Quero sofrer. Assumirei o sofrimento e começarei a viver. Os santos, na história, relatam, nas biografias, nos relatos deles, que a graça divina não necessariamente vai lhe tirar totalmente o sofrimento, mas vão ter alegria em lidar com isso. O prisma, a forma de encarar a realidade é outra. A providência divina lhe diz o seguinte: esta é a sua vida. Tu vai fazer o que com ela? Continuando. Quem passou a vida mentindo não volta atrás. Mas aqui ele quer voltar atrás. Agora não é só meu próximo, mas também meus próprios filhos que não me atrevo a amar. Aqui ele está se punindo pela falta de perdão. Senhor, falando. Senhor, mas meus filhos acabaram compreendendo. Senhor, o Zosima. Senhor, mas meus filhos acabaram compreendendo. Talvez o que me custou esse sofrimento e não me condenarão. Deus não está na força, mas na verdade. Adianta tu querer transformar o mundo pela força? Pegar a própria história da Rússia mesmo. Olha o que os comunistas fizeram na Rússia e no mundo inteiro. Adianta querer transformar o mundo pela força dos músculos, das ideias humanas? Não. A verdade vos libertará. É isso que importa. E a verdade começa com a sinceridade para consigo mesmo, que no fundo é para falar com o próprio Deus. Porque a consciência humana é no fundo, é de fato a consciência divina. Existe um Marcos, existe um João, a Maria, Mariana, Luciana, Lúcia, enfim. O Paulo, né, que são verdadeiros em si mesmos. Nós temos uma natureza própria, que se revela quando a gente reconhece essa natureza e diz para nós mesmos: eu sou assim, não sou assado. E passa a agir conforme a sua natureza pessoal. Tem uma rama da psicologia atípica que vão chamar isso de eu pessoal. Seria equivalente à alma humana. Certo? Bom, moral da história. Isso aqui lembra aqui muito, esse trecho aqui lembra muito o livro Crime e Castigo, também do Dostoiévski, do personagem Raskolnikov, que se liberta como? Admitindo o crime que matou uma mulher por besteira, querendo mudar o mundo através da execução de uma pessoa que ele considerava culpada dos problemas da humanidade, agindo como os supostos grandes homens. Napoleão, homem que matou 1 milhão de pessoas, matou 600 mil só na Rússia, na guerra de 1812, achando que Napoleão, assim como os crimes deles justificavam o mundo perfeito, ele podia matar uma pessoa em nome do mundo perfeito. Resultado, ele passou o livro inteiro amargurado, e só se libertou admitindo o crime, sendo preso e mandado para a Sibéria e tendo o apoio de uma prostituta, a Sônia, que no fim acaba sendo a mulher dele, que lhe revela o que é a vida verdadeira. Isso nas 2 últimas páginas do livro Crime e Castigo. É impressionante. A capacidade do perdão de fazer brotar o verdadeiro homem por dentro, por pior que ele seja. Assassino, estuprador, genocida, criminoso de guerra, mentiroso, ladrão, né? Moral da história: esse homem aqui chamado Mikhail anuncia publicamente o crime dele no encontro também, mais no evento de sociedade, adoece e morre feliz.
quase como se estivesse rindo na cama, no momento que devia estar sofrendo e chorando, quando ele morre feliz. Porque o perdão é a porta do paraíso. O perdão não é assim, esqueci. Não, meu filho, o perdão não é esquecimento. O perdão é a memória e a vivência passada que se mantém viva e latente em nós, porque a mente humana e o espírito não estão no tempo. Quando a gente vive uma coisa rancorosa e lá vem a mente de novo, ela vem como se tivesse acontecido há minutos atrás. Um sujeito me bateu lá em 2004, faz 16 anos, em 2020. Lembra aquilo te incomoda. Quer dizer que isso não foi perdoado. Ou tu está com um problema psicológico ou químico, pode ser também isto. Mas isso não foi perdoado, não foi totalmente esquecido. Esquecido no sentido do perdão. Se tu apagar isso daí tomando remédio, a coisa vai ficar e vai estourar em algum lugar, vai estourar num tumor na tua cabeça, ou no intestino. Ou tu vai começar a cair em febre mês seguinte até cair, morrer de pneumonia no hospital. Mas o perdão é esta memória, que ela é como se fosse uma gordura presa no teu corpo, que não sai, um piche, de repente tu arranca aquilo, faz prá, aquele elástico arrebenta, e teu corpo fica leve sem aquilo lá, mas tu continua vendo aquilo, tu continua lembrando aquilo lá, mas aquilo tu olha, não fede nem cheira. Tem cheiro ruim, mas eu não sinto o cheiro, por quê? Porque não me importa mais o cheiro. Eu não quero mais, eu esqueci. Isso aqui é libertação, meu filho, certo? E Dostoiévski tem muita coisa mais para ensinar. Tu imagina se um escritor como ele, que até eu vendo aqui, nesse livro Os Irmãos Karamazov, e no Idiota tem opiniões assim nada agradáveis em relação à Igreja Católica, tu vê como o bem habita nas pessoas, até independente do credo. Isso aqui não é uma coisa de politicamente correto, olha só como eu sou legal. Não, meu filho, o bem está em todos nós em algum grau. Porque Deus está em nós em algum grau. Não vou entrar aqui em questão se isso aqui é válido para... se isso vai levar a pessoa a virar católica ou cristã. Não é esse o ponto aqui. A questão é que Deus habita em nós. Ele quer isto. Dostoiévski mostra nas obras dele. Nesses exemplos aqui dos irmãos Karamazov e o Idiota. E aí o próprio Zosima fala no final ali, só para encerrar, né? E até hoje, a frase final desse trecho do capítulo, né? E até hoje, em minhas orações de cada dia, lembro a cada minuto de Micael, o servo sofredor de Deus. Os santos perdoam, sempre, certo? Deus abençoe a todos e até a próxima.